Fala galera, estamos ao vivo aqui em mais uma aula de processo penal e como você já sabe, estamos em estúdio aberto. Para quem está chegando agora, é o primeiro contato no curso. O que é isso, professora? Estúdio aberto. No estúdio aberto você acompanha ao vivo como é que é feita a gravação dos nossos cursos online. Então, como você está aí ao vivo, a professora começou a tossir aqui, teve que parar o curso. Você tá vendo aí, tá certo? Você tá vendo tudo. E ó, como você sabe, estamos na gravação do nosso curso teórico, tá bom? Então, no final, nós respondemos algumas questõezinhas e fechou. Simples assim. E agora eu vou começar o quê? Eu vou começar a gravação do nosso primeiro bloco. Não saia daí, vá deixando seu like, vá compartilhando a nossa transmissão, que daqui a pouquinho estarei de volta, beleza? Aos seus comandos, senhor Ayrton. Fala, meu aluno objetivo! Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo referente aos sujeitos processuais. Então, nesse assunto você já sabe, vamos estudar a figura do juiz, vamos estudar Ministério Público, vamos estudar a figura de quem? Do assistente, de tudo isso, certo? Todas essas funções que são essenciais à justiça. Já falamos da figura do juiz e, no bloco de hoje, nós vamos iniciar falando a respeito do Ministério Público, isso mesmo. Então, só para te situar dentro de um processo, vamos lá. O que eu quero que você lembre? Eu sei que eu já expliquei isso daqui várias vezes, mas nunca é demais, né? Isso aqui é uma relação processual. A relação processual, ela vai ser resumida nessa ideia triangular. Aqui no topo da pirâmide temos quem? O juiz. Por que ele está no topo da pirâmide, professora? Porque ele está aqui em cima, imparcial. No sistema acusatório, ele não vai estar tentando buscar a produção de provas, nada disso, tá certo? Ele está aqui bonitinho, só analisando aquilo que é produzido pela acusação e pela defesa. Aquilo que é produzido pela acusação, quem é a acusação do processo? Ministério Público. E eu quero que você puxe também a sua mente para o seguinte, nós vamos estudar a figura do Ministério Público hoje, né? Então, a nossa aula vai ser direcionada aqui. Por que é uma pirâmide? Porque o juiz, ele fica aqui, ele é livre, né? Eu tenho aqui a ideia do livre convencimento motivado. Ele é livre para ser convencido em relação à prova produzida pelo MP ou pela defesa. Então, observa que tanto o Ministério Público como a defesa estão aqui ó, em igualdade, ou seja, eu tenho a ideia da paridade de armas. A quem recai o ônus da acusação? Ao Ministério Público. Isso quer dizer o seguinte, quando você entra numa relação processual, você já automaticamente é presumido inocente. Então, existe um princípiozinho chamado presunção da inocência. Isso quer dizer que você não chega no processo comprovando ser inocente, não. É o MP que chega comprovando que você é culpado, tá certo? Mas, logicamente, o MP jogou uma prova aqui dizendo que foi você, você tem que rebater essa prova. Você vem aqui e joga outra dizendo que não foi você por causa disso, daquilo, beleza? No final, o juiz analisa se ele te acusa ou se ele te defende, né? Se ele sentencia ou se ele te absolve. Massa, beleza? Aqui essa informação é só para que você fique situado dentro daquilo que vamos analisar no bloco de hoje, que eu estou falando em especial da figura do Ministério Público. Então, vamos lá. Eu quero que você pegue aí o seu Código Penal, seu Código de Processo Penal, lá no artigo 227. Vamos acompanhar o que é o seguinte. Olha o que é que o artigo 227 vai falar. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação pública, conforme estabelece nesse código, e fiscalizar a execução da lei. Vem cá. Então, observa aqui, ó. Quando eu falo da ideia do Ministério Público, você vai colocar aí que ao Ministério Público cabe duas hipótesezinhas, certo? Promover privativamente a ação pública. Então, ó, anota aí, o MP, ele vai promover privativamente a ação pública.
Então, a ação penal você já estudou e você já sabe o seguinte: o titular da ação penal pública é quem? O Ministério Público. Beleza. Então, isso quer dizer que ele vai promover privativamente aquela ação penal pública, não é? Então, o titular da ação penal pública, seja ela condicionada, seja ela incondicionada, é o MP. A diferença acontece que na ação penal pública condicionada, seja a representação, seja a requisição do ministro da Justiça, ele não pode oferecer a denúncia de ofício. A diferença é essa, mas ele continua sendo titular. E o inciso 2 fala aqui, fiscalizar a execução da lei, ou seja, o MP, ele é fiscal da lei, certo? Então, coloca aí, ó. Ele vai fiscalizar a lei, fiscalizar a execução da lei. Então, o Ministério Público, ele funciona como fiscal da lei. Eu vou analisar se a lei de fato está sendo aplicada. O MP, beleza? Artigo 258 fala o seguinte: o órgão do Ministério Público, os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, né, e a se estenderem no que lhe for aplicável a prescrição relativa à suspeição e os impedimentos do juiz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando eu falo dos membros do Ministério Público, você acabou de ver aí comigo situações de impedimento, né? Deixa eu só analisar aqui se no material de vocês tem, ó, beleza. Situações de impedimento em qualquer de seus cônjuges, parentes consanguíneos, afins em linha reta ou colateral até o 3º grau. Então, vamos lá. Eu estou falando das hipóteses de impedimento do membro do MP. Você já enxergou isso daqui quando estávamos estudando a ideia do juiz e você viu que a regra de suspeição é mais subjetivo, não é? São situações mais difíceis de serem comprovadas, como, por exemplo, ele é amigo, ele é inimigo, são situações mais difíceis. Aqui, quando eu falo de impedimento, não. Aqui no impedimento, ele é mais lógico, ó, ele vem a ideia do cônjuge. Qual é mais fácil de comprovar, professora? Que eu sou esposo de alguém ou que eu sou amigo? Claro que é mais fácil comprovar se é cônjuge. Então, é situação de impedimento. Além disso, eu tenho a ideia dos parentes consanguíneos ou afins, não é? Linha reta ou colateral, ó. Parentes. O que é que eu quero que você memorize? Que os parentes aqui, o impedimento vai até o 3º grau, certo? Até o 3º grau. E eu já te ensinei, eu acho, em outras ocasiões, como é que funciona aqui. Essa regra de calcular o grau de parentesco é lá do direito civil. Como é que funciona? Você vai subindo até o ascendente comum. Ou seja, entre você e o seu irmão, qual é o ascendente comum? Quem é que une vocês dois? O seu pai e sua mãe, não é? Então, vou colocar aqui, ó, a ideia do pai. Então, o seu pai é seu pai e pai de seu irmão. Então, você quer saber em qual grau de parentesco você, né? O grau seu com o seu irmão de parentesco, você sobe até o ascendente comum e você desce. Então, nesse caso, ó, de você para o seu pai, eu tenho de 1º grau. De você para o seu irmão é 2º grau. Então, observa que aqui, se o MP é irmão da parte, ainda pega a regra de impedimento. Agora, vamos lá. O filho do seu irmão vai ser o quê? Seu sobrinho, né? Seu sobrinho, ó, filho do seu irmão. O que você faz? Mesma coisa, você vai subindo até o ascendente comum. Então, você sobe aqui para o seu pai primeiro, para o seu irmão segundo, e você desce para o seu sobrinho 3º grau. Observa que vai até aqui, não é? Então, vamos a outro exemplo. Eu quero saber o que o seu filho é, né? Qual a linha de parentesco entre os primos, ou seja, o seu filho e o filho do seu irmão. Vamos lá. O seu filho, observa que aqui está tudo em volta de você, né? O seu filho e o filho do seu irmão são primos. A gente, é primo de 1º grau. Não existe parentesco de primo de 1º grau. Isso aqui é o mais próximo dos primos, certo? Vamos subir aqui até o ascendente comum. Eu tenho você, primeiro. Eu tenho o seu pai, segundo. Eu desço aqui para o seu irmão, 3º. E eu desço aqui para o sobrinho, 4º. O seu filho é primo
de 4º grau aqui do seu sobrinho, tá certo? Então, aqui já não pega mais esse impedimento. Observou? Beleza, beleza, professora. Vamos lá. Vamos passar para frente, então. Eu tenho alguns princípiozinhos que você tem que enxergar dentro dessa relação do MP. Lembrando, hein? Tanto as regras de impedimento como de suspeição lá dos juízes são aplicadas aqui aos membros do Ministério Público. Beleza? Então, observa aí comigo que eu tenho alguns princípios, tá certo? Vamos destacar aqui 4 princípios. O primeiro deles é o princípio da unidade, ó, unidade. Olha o que é que tem no seu material em respeito a isso. Eu tenho um só organismo, uma instituição, membros podem substituir-se uns aos outros, certo? Então, eu tenho o órgão do Ministério Público, eu tenho o princípio da unidade. Outro princípiozinho é o da indivisibilidade, coloca aí. Indivisibilidade. Olha o que é que no material de vocês tem a respeito da indivisibilidade. Os membros atuam em nome da instituição. Então, eu tenho um promotor de justiça que ele atua em nome do Ministério Público, não é em nome do promotor de justiça, certo? Além disso, eu tenho a ideia da independência funcional, ou seja, os membros do Ministério Público, eles não ficarão o quê? Eles não ficarão subordinados. Eu vou fazer isso se fulano autorizar. Não, eles têm independência funcional. Beleza, 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 beleza. Ó, outra regrinha que eu quero destacar para você é em relação àqueles princípios implícitos dos membros do Ministério Público. Observa aqui, ó, eu tenho a inamovibilidade funcional dos membros do MP, tá certo? Então, o membro do MP não pode ser movido de uma comarca para outra. Eu tenho a independência funcional dos membros do MP, que eu acabei de falar aqui da independência funcional. E eu tenho a ideia, por analogia, do juiz natural. Também eu vou ter a ideia do promotor natural. O que é isso, professora? Princípio do juiz natural, princípio do promotor natural. Você já deve ter observado ao longo das nossas aulas de processo penal, principalmente naquela parte bem inicial, quando falávamos dos princípios, que eu tenho o princípiozinho do juiz natural. E o princípio do juiz natural é o seguinte, vou colocar aqui só para que tu entenda. Ó, juiz natural, ele fala o seguinte, eu tenho que ter um juiz que naturalmente ele já estava ali para julgar aquele caso. Eu não posso criar um tribunal de exceção. O princípio do juiz natural está diretamente associado à ideia da vedação da criação do tribunal de exceção. Ou seja, eu não posso escolher um membro do judiciário, eu não posso escolher um membro do Ministério Público e um de defesa para julgar aquele caso em específico. Eu não posso fazer essa escolha, porque a partir do momento que eu estou fazendo essa escolha, eu estou o quê? Eu estou criando um tribunal de exceção, um tribunal que excepcionalmente ele foi escolhido para julgar aquele caso. E como você já observou, o juiz ele é imparcial, então eu não tenho essa possibilidade. Isso é o princípio do juiz natural, que por analogia a gente aplica aqui também, considerando como sendo possível o princípiozinho do promotor natural. Então, da mesma forma que eu não posso criar um tribunal de exceção com um juiz escolhido para julgar aquele caso, eu não posso ter um tribunal de exceção com um promotor escolhido para julgar aquele caso. Caiu aqui na 2ª vara criminal, mas o juiz e o promotor, eles são muito rígidos. Com certeza a gente não consegue absolvição. Peraí, vamos colocar lá para a 1ª vara? Porque lá tem um juizinho mais flexível, aí a gente pega o promotor que está lá na 3ª vara, a gente já vai montando aqui, não é assim, tá certo? Não é assim que funciona, beleza? Então, leve essas ideias, leve essas informações também, tanto do juiz como do Ministério Público. Você já viu que é um assunto curtinho, você aí, 5 minutinhos, você faz a leitura do texto de lei e já consegue gabaritar as questões. Quer ver? Vamos lá para as questões, eu estou te esperando na nossa questão de número 1, porque ela vai falar o seguinte. A primeira questão diz que o Código de Processo Penal estabelece que os órgãos do MP não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for quem? For seu cônjuge, certo? For seu cônjuge, parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral,
até o terceiro grau, inclusive. A regra processual prevê a relação ao MP às causas de. Então, como é que eu chamo essa vedação aqui do órgão do MP em relação ao parentesco com o cônjuge, com os parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau? Como é que eu chamo isso daqui? Ilegitimidade, litigância de má-fé, suspeição, falta funcional ou impedimento. Então, ó, já posso eliminar esses três. Se ficaria em dúvida, poderia ficar entre suspeição e impedimento. Mas observa, uma coisa fácil de ser comprovada, como é um parentesco consanguíneo, um casamento, não é suspeição. Suspeição é aquilo, eu sou amiga, eu não gosto da cara dele. É uma coisa mais subjetiva, ó. Suspeição, subjetiva. Beleza? Então, aqui eu só poderia ter a ideia de quê, professora? De impedimento. Você pega a sua primeira questão e marque letra E. E vamos para a próxima. Olha a questão de número 2. Questão de número 2 fala assim: de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar. A lei prevê a extensão das hipóteses de impedimento e suspeição dos juízes aos membros do MP, naquilo que for aplicável. Perfeito. O juiz, ele fixa, assim, essas ideias, as hipóteses de impedimento, as hipóteses de suspeição do juiz e aplica aqui aos membros do Ministério Público, como você acabou de ver. Letra B. As causas de impedimento prescritas no CPP têm natureza exemplificativa? Não, né? Não são exemplos, é um rol taxativo. Letra C. A decisão que não admitir o assistente do MP caberá recurso em sentido estrito. Não caberá recurso aqui, certo? E a letra E. O assistente do Ministério Público, nos casos de ação pública, poderá ser admitido antes do recebimento da denúncia. Não, antes do recebimento da denúncia não, tá certo? Beleza? Então, gabarito aí, letra A. Vamos ver mais uma? Vamos ver a questão de número 3. Ela fala o seguinte: os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou lateral até o quarto grau. Olha que como uma informação pode mudar todo o gabarito te tirando da tua classificação. Não é até o quarto grau, não. É até o terceiro grau. Inclusive, se eles se estendem no que ele for aplicável, as prescrições relativas à suspeição dos impedimentos do juízes. Errado só em relação ao grau, que eu não tenho esse parentesco de até quarto grau. Vai até o terceiro, certo? Beleza? Com isso, encerramos mais um bloco referente aos nossos sujeitos processuais, em especial a figura do Ministério Público, mas ainda não acabou por aqui. Clica no nosso próximo bloco para darmos continuidade a esse assunto. Até daqui a pouco. Então, estamos aqui agora no YouTube, não é? Coisa mais linda e maravilhosa em minha vida. Estão deixando o like, estão compartilhando essa nossa transmissão, presta atenção que eu tô de olho, hein? O que é que nós vamos fazer agora? Como você já sabe, dar aquele intervalozinho rapidinho de 1 minutinho, só enquanto apaga o quadro, coloca outro material e já eu tô de volta. Não quero ver você sair daí. É rapidinho. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you
galera, estamos de volta. Eu não disse, ó, que era 1 minutinho, então deixa eu te falar. Vamos continuar aqui falando a respeito dos nossos sujeitos processuais, beleza? Já vimos a figura do juiz, já vimos a figura do Ministério Público. Deixa o seu like, compartilha a nossa transmissão. Nós vamos começar agora falando sobre o acusado e o seu defensor. Já eu tô de volta, beleza? Fala, meu aluno objetivo, vamos agora continuar o nosso estudo referente aos nossos sujeitos processuais, beleza? Então, o que eu quero destacar para você na aula de hoje? Já falamos a figura do juiz, já falamos a figura do Ministério Público, vamos começar agora a tratar da figura do acusado e do seu defensor. Então, já anota aí que no bloco de hoje nós vamos começar a falar sobre a ideia do acusado e seu defensor, que também fazem parte dessa relação processual. Então, da forma que você acompanhou no bloco passado, você já viu aquela relação triangular, que eu tenho a figura do juiz, eu tenho a figura do Ministério Público, eu tenho a figura também de quem? De quem está defendendo, né? Da nossa Defensoria Pública. Então, do defensor, não necessariamente a Defensoria Pública. Vamos agora enxergar essa ideia do acusado e do seu defensor. Só lembrando, já vá localizando aí o artigo 259 do Código de Processo Penal, mas antes de analisar o artigo 259, já vou destacar outra regrinha aqui para você. Preste atenção. Você já viu lá no direito constitucional que nós temos um princípiozinho bonitinho chamado princípio da intranscendência, não é isso? Pois é, traga ele aqui também para nossa relação do acusado e o seu defensor. O que é isso, professor? O princípio da intranscendência constitucional, ele afirma que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, a pena não irá transcender a pessoa de quem praticou o crime. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se foi o Joãozinho que praticou o crime, Joãozinho morre, pronto, é extinção da punibilidade para o Joãozinho. Isso eu estou falando de direito penal, hein? Extinção da punibilidade para o Joãozinho. Eu não vou fazer a mãe do Joãozinho, o pai, o filho, o enteado, cumprir a pena por ele. Não existe princípio da intranscendência. Por que eu destaquei que isso é direito penal? Porque se você tem, por exemplo, uma reparação de dano, isso vai além das esferas penais. Isso vai lá para as esferas cíveis. E, ó, por exemplo, tu tá devendo uma reparação de dano, tu morre. Aí vai, né? Os herdeiros têm que pagar até o limite da herança. Mas a intranscendência no direito penal não paga nada, não tem que cumprir pena de coisa nenhuma. Beleza? Localize aí o artigo 259 do Código de Processo Penal e vamos começar falando sobre a impossibilidade de identificação do acusado. Já coloca aí, ó, um tópicozinho chamado impossibilidade de identificação, tá certo? Impossibilidade de identificação do acusado. Ó, o que eu quero destacar aqui para você em relação a isso aqui? Identificação do acusado. Artigo 259, certo? Artigo 259. Vamos lá. O que esse artigo ele vem falar aqui pra gente? Seguinte. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará, Ave Maria, a ação penal quando certa identidade civil. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento e da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á retificação por termos dos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Então, o que é isso? Na impossibilidade de identificação do acusado, o que você vai destacar aqui, ó? Que vale a identificação, deixa eu só conferir aqui rapidinho, ó, presta atenção. Aqui você vai colocar o quê? Vale a identidade física, né? Vale a identificação, a identidade física. O que isso quer dizer? Você não sabe quem é o acusado, você não tem ideia de quem é o acusado.
Vale uma identidade física, como assim? Eu não sei o nome, a identidade, o CPF, onde mora, eu não sei nada. Mas eu sei que ele é alto, ele é baixo, o cabelo dele é de tal cor, o olho dele é de tal cor, a pele dele é de tal cor, ele é gordo, magro, ele tem uma tatuagem no braço, na perna, não tem, tem um piercing. Então, a identidade física também vale. Se ao longo do processo você consegue identificar, saber quem é aquela pessoa, o que é que eu faço? Eu coloco essa informação, eu acrescento essa informação, beleza? Então, a qualquer tempo foi descoberta o que é que existe, o que é que será feito, uma retificação e eu incluo essas informações. O artigo 259 nada mais diz do que isso. Beleza? E a condução coercitiva do réu, professora? Como é que funciona? Ó, aqui você vai prestar atenção no seguinte. Quando eu falo de condução coercitiva, nós vamos enxergar isso daqui, só conferir aqui o número do artigo, nós vamos enxergar isso aqui, nós vamos analisar isso daqui em duas vertentes, certo? O que a lei fala sobre essa condução coercitiva e o que os nossos tribunais superiores eles entendem sobre o assunto. Vamos lá. Acompanha comigo o artigo 260. O artigo 260 fala o seguinte: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, se ele não pode ser realizado, sem ele não pode ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à presença. O mandato conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352 do Código de Processo Penal. O que eu quero destacar aqui para você? Seguinte, o Código de Processo Penal, no artigo 260, ele estabelece, se você tem que participar de algo dentro de um processo e você se recusa a ir para este algo dentro desse processo, eu posso determinar a sua condução coercitiva, ou seja, você vai mesmo contra a sua vontade, eu vou lá e te arrasto, é mais ou menos o seguinte. Só que você vai observar também, se você está com o seu código aberto, que logo após o artigo, se você abre no site do Planalto, logo após o artigo, você vai ouvir o seguinte termo, ó, vide ADPF 395 e ADPF 444. Que é isso, professora? Para esse caso aqui, eu tenho duas ADPF, certo? Quais são essas ADPFs? É a 395, né? Só conferir aqui. Isso mesmo. 395 e a 444. O que essas ADPFs elas vão estabelecer em relação a essa condução coercitiva? Elas afirmam o seguinte, essa ideia de que o agente ele tem que ir para um ato processual e ele se recusa, ele vai ser conduzido coercitivamente. Isso daqui não foi recepcionado, não recepcionado pela Constituição. Porque a partir do momento que eu estou conduzindo aquele agente coercitivamente a participar daquele processo, beleza, eu sei que ele é obrigado a participar e ele não foi, mas eu não posso conduzir ele contra a vontade. Isto está diretamente ferindo o quê? Isto está diretamente ferindo a liberdade de locomoção, certo? A aplicação do princípio da não culpabilidade. Então, nesse caso, conduzi-lo estará ferindo estes princípiozinhos para o nosso STF. Lembrando que o examinador tanto pode cobrar uma questão literal do texto de lei, que eu acho difícil que ele faça isso, mesmo isso sendo considerado não recepcionado pela Constituição Federal. Certo? Localiza aí o artigo 261, vamos falar da indisponibilidade do direito à defesa. Indisponibilidade, anota aí. Indisponibilidade do direito à defesa. Artigo 261. O que o artigo 261 ele vai estabelecer em razão disso daqui? Seguinte, 261 fala aqui. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único.
A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. O que isso quer dizer, professora? Que todas as pessoas, elas precisam da defesa técnica. Defesa técnica. Essa defesa técnica, ela é obrigatória. O que é isso, professora? Uma defesa técnica é aquela defesa realizada pelo advogado, certo? Técnica. Eu posso me negar ao direito da autodefesa, ou seja, não falar nada em minha defesa? Você pode. Agora, a defesa técnica, que é aquela defesa prestada pelo advogado, você não pode se recusar, é obrigatória. Então, ninguém pode o quê? Tá, por exemplo, num interrogatório sem advogado. Ninguém pode ser processado, julgado, condenado sem um advogado. Lembra daquele triângulozinho que nós desenhamos no bloco anterior que eu falei para você que era uma relação processual? E eu citei o princípiozinho da paridade de armas. Pois é. O que é esse princípio da paridade de armas? O princípio da paridade de armas diz que a mesma oportunidade que eu dou à acusação, eu tenho que dar à defesa. Então, o Ministério Público está ali, cheio de armas, conhecimento jurídico de tudo. Como é que eu vou oportunizar aquela pessoa a não ter um advogado? Não posso. Ah, professora, então quer dizer que em nenhuma hipótese eu posso responder a um processo sem ter um advogado constituído? Pode, se você for um advogado, não é? Agora, o advogado que está sendo processado, ele precisa contratar outro advogado para defender ele? Não, ele se defende sozinho. Beleza? Ele não precisa, ele se defende sozinho. Então, nesse caso, o que acontece? A defesa técnica, ela não pode ser negada nessas circunstâncias. Massa, beleza? Vamos passar para frente, vamos passar da ideia do acusado menor. O artigo 200, não vou nem colocar no quadro, vou só falar para tu. O artigo 262 fala que o acusado menor dá-se-á curador. Mas o que nós sabemos? O professor menor de idade pratica crime? Não. Isso daqui está tacitamente revogado, tá certo? Por isso que eu não vou nem colocar no quadro. Tacitamente revogado por quê? Porque você sabe que antes existia a ideia de que eu poderia ser considerado ainda, né, de 18 a 21, né? Antigamente era assim. De 18 a 21 ainda era considerado essa menoridade. Então, aí o artigo se referia àquela pessoa que tem mais de 18 e menos de 21. Como você sabe que atualmente a maioridade cessa, a menoridade cessa aos 18 anos, a pessoa que tem mais de 18 não precisa de um curador para defender, porque ela não é menor. E a pessoa que tem menos de 18, ela não pratica crime, sim ato infracional, certo? Beleza, beleza, beleza. Só para fechar aqui, também não vou nem usar muito a lousa quanto a isso aqui, vou só ler para ti e vou destacar outro critério aqui no quadro. Estou falando do abandono do processo pelo defensor, que o artigo 265 estabelece que o defensor poderá abandonar o processo, não poderá abandonar o processo, senão por motivos imperiosos, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Ou seja, o advogado ele não pode abandonar o processo sem dizer nada, só sumir, né? Parágrafo 1º, a audiência poderá ser adiada por motivo justificado, né? Se o defensor não comparecer. E aí, incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, né? Tô fazendo só uma leiturazinha rápida, porque eu quero destacar outra informação para ti. E o 266 fala que a constituição de defensor independe de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião de interrogatório. Então, aqui ele não precisa daquele mandato se ele for indicado através do interrogatório. O que eu quero destacar para você? As questões de impedimento, que estão lá no 267, certo? Vamos falar dessas questõezinhas de impedimento, que eu sei que você já está cansado de saber. Por que falamos da ideia de impedimento, tanto na figura do juiz, como na figura do Ministério Público? E agora nós vamos continuar, 267. Falando do defensor. Impedimento. Quando é que eu tenho essas questões de impedimento em relação ao defensor?
Quando tiver funcionado seu cônjuge, parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Mesma coisa que nós já estudamos no outro. Quando eu estou falando da ideia do cônjuge, quando eu estou falando da ideia do parente, esse parente vai até o terceiro grau. Outra coisa, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, né? Então aqui ele próprio tiver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, ele próprio tiver feito o quê? Desempenhado essas funções, desempenhado tais funções, tiver funcionado como testemunha, certo? Que mais, professora? Cônjuge, parente até o terceiro grau, ele mesmo tiver funcionado como testemunha, desempenhado qualquer dessas funções, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou direito sobre a questão. Então, aqui ele era juiz de outra instância e pronunciou sobre a questão. Ou seja, ele já tinha dado a versão dele, o que ele achava sobre aquilo. Então, a chance de ele não ser imparcial é gigantesca. E, para fechar, ele próprio, ou seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, quando ele, o cônjuge, o parente até o terceiro grau for o quê? For parte ou diretamente. Por que eu não estou te explicando e usando exemplo de nada disso? Porque eu já fiz isso nas mesmas questões quando eu falei de juiz, certo? Diretamente interessado no feito. Interessado. Então, aqui você já sabe, são questões onde o agente não pode figurar como defensor. Beleza? Para analisar se de fato você entendeu esses critériozinhos, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos responder as nossas questões de concurso. Então, acompanha comigo como é que esse assunto pode vir a ser cobrado na hora da sua prova. Primeira questão fala o seguinte: considerando a legislação processual penal a abranger as garantias consagradas nos diplomas internacionais incorporados pelo Brasil, assinale a opção incorreta. Letra A. O acusado possui o direito a um processo sem dilações indevidas. Perfeito, né? Letra B. O acusado possui direito ao tempo adequado à preparação de sua defesa. Claro, né? Então, ele tem o direito a um tempo adequado para preparar sua defesa. Letra C. O acusado possui direito aos meios adequados à preparação de sua defesa? Perfeito. Tanto ele tem aos tempos quanto aos meios. Letra C. O acusado possui o direito de ser comunicado de modo genérico. Peraí, será que é de modo genérico? Da acusação formulada sem necessidade que essa comunicação seja pormenorizada. Claro que isso daqui não pode ser de forma genérica ou tanto faz, não é? E a letra E. O acusado, por meio de sua defesa, tem o direito de inquirir as testemunhas de acusação e de obter o comparecimento e a inquirição das testemunhas de defesa nas mesmas condições da testemunha da acusação. Perfeito, certo? Então, somente o item D está errado porque traz uma questão bem genérica. Vamos para a questão de número 2. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião de interrogatório. Já vimos isso daqui, letrinha de lei. Ele indica por meio de interrogatório, tá ok? Tá perfeita. Gabarito certo. Vamos para a questão de número 3. Terceira questão fala o seguinte:
A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa identidade física. Perfeito. De certa identidade física, pois eu não vou retardar a ação penal, não. A partir do momento em que eu fico sabendo quem é, qual é a identidade, sem ser a física, né, a normalzinha aqui do agente, a identidade civil, aquela informação será incluída no processo. Então, questão de número 3, correto. Com isso, encerramos mais um bloco referente aos nossos sujeitos processuais. Clica no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa próxima aula. Até já já! Muito bem, estamos no YouTube aqui, não é? Coisa mais linda da minha vida. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Já falamos aqui sobre 2 blocos referentes a quem são esses sujeitos processuais. Falamos sobre o MP, falamos sobre o acusado, mas ainda tem mais por aí. Ainda tem mais informações aqui a serem disponibilizadas para você. Então, eu quero que você não saia daí. Vamos dar aquele intervalozinho rápido de 1 minutinho. Só enquanto aqui eu troco o material, apago a louça e já estaremos de volta. Beleza? Até daqui a pouco. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you Estamos de volta, galera. Vamos continuar aqui o nosso assunto referente aos sujeitos processuais. Então, você já acompanhou o quê? Acusado, defensor, Ministério Público, juiz. Fica ligadinho aí, deixa seu like, compartilha a nossa transmissão. Vamos falar agora do assistente de acusação. Vou começar o nosso bloco e daqui a pouquinho estou de volta. Fala, meu aluno objetivo! Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo referente aos sujeitos processuais. Então, você já viu o quê? Muita coisa em relação ao juiz, você já viu em relação ao MP, você já viu em relação ao acusado e seu defensor. E nós vamos iniciar o bloco de hoje falando da ideia do assistente, certo? Então, acompanhe aqui comigo a ideia do assistente. Que assistente é esse, professora? O que é isso? Assistente nada mais é do que uma pessoa que presta assistência. Olha aí que legal. Isso mesmo. Eu vou prestar assistência a
Quem? Acompanha comigo o artigo 268. Lembre-se, a atuação do sistema... Vamos colocar antes de ler o artigo, né? Ó, o assistente de acusação aqui. O assistente de acusação, ele vai funcionar como o quê, professora? Ele vai funcionar como aquela pessoa que presta assistência ao órgão acusador. Quem é o órgão acusador? É o Ministério Público. Então, esse assistente, ele vai prestar assistência, vai ajudar esse órgão acusador. Mas será que é obrigatório a presença desse assistente? Não é obrigatório, tá certo? É facultativo. Você pode nomear um assistente ou não. Vamos lá, então, passar para frente. Nesse caso, preste atenção. O assistente de acusação é a posição ocupada pelo ofendido, tá certo? O artigo 268 diz que, em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do MP o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer pessoa mencionada no artigo 31. Então, vamos lá. Em todos os termos da ação pública, olha aqui, ó, eu tenho esse assistente de acusação em todos os termos, certo? Da ação pública, beleza? Em todos os termos da ação pública, podem figurar como assistente do Ministério Público quem? Vamos de novo analisar aqui, ó. O ofendido, o seu representante legal. E na falta deles, professora? Passa para o CAD. Então, acompanha aqui. Eu tenho a ideia do ofendido e eu tenho a ideia do representante legal. Porém, na falta dessas pessoas, como bem menciona o artigo, quem é que vai aqui exercer esse papel? É o CAD. Professor, o que é CAD, professora? CAD nada mais é do que a nomenclaturazinha que você vai decorar, o mnemônicozinho que você vai memorizar. Sempre que eu estiver me referindo à ideia do cônjuge, da ideia do ascendente, né? Ascendente para cima, ou seja, pai, avô, bisavô, ascendente. Descendente, desce para baixo, filho, netos, certo? Ou irmão. Então, na ausência, eu tenho a ideia de quem? Do ofendido, seu representante legal, ou, na falta destes, o CAD, o cônjuge, o ascendente, o descendente. Isso é o que diz o artigo 298. Vamos até destacar, não é? Para ficar bonitinho. Ó, isso aqui é o artigo 298. Perfeito, perfeito. Vamos passar para frente. Entendido essa ideia aqui, que o assistente não é obrigatório, que ele vai prestar assistência ao MP, tá certo? Porque a acusação é o Ministério Público, que eu tenho a ideia do ofendido, seu representante legal, ou na ausência o CAD. Vamos continuar. Olha o que é dito no artigo 269, acompanha comigo. Artigo 269 fala o seguinte: o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Ó, o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença. Então, preste atenção. A ideia do assistente aqui, ele será admitido, professor. Ele vai ser admitido enquanto, deixa eu só usar aqui as mesmas palavras, enquanto não passar em julgado a sentença. Enquanto não houver o quê? Enquanto não existir o trânsito em julgado. Então, ele vai ser admitido enquanto não existir o trânsito em julgado, certo? E outra, ele recebe o processo, ele recebe o processo no estado em que se encontra. No estado em que se encontra. Como assim, professora? Não entendi. Estado em que se encontra. Assim, ó, preste atenção. Ele recebe o processo no estado em que se encontra, da seguinte maneira.
Como ele vai prestar uma assistência à acusação e ele não é obrigado, aquilo ali não é obrigado, depois de transitar em julgado o processo, ele vai prestar essa assistência para quê? Não tem porquê, não é? Ah, professor, ele pode atuar antes de começar o processo? Também não, porque antes do processo não tem o quê? A acusação. Você já superou essa ideia de que o processo começa com o recebimento da denúncia, não é? Na fase inquisitorial, na fase de inquérito policial, eu não tenho acusação. Então, por isso que eu não tenho essa prestação aqui de assistência. Outra coisa, é até enquanto não cessar, enquanto não transitar em julgado a sentença, beleza? Ele recebe o processo na altura que o processo está. Por quê? Porque ele está chegando ali apenas para ajudar. Então, não tem por que voltar tudo de novo, realizar outros procedimentos. Se ele vai ajudar, ele pega do jeito que está e dali ele presta a ajuda dele, tá bom? Então, ele pega o processo na altura em que tiver. Outra informaçãozinha básica para você, seguinte, você já viu aí que no caso de morte, né? Caso de faltar por morte, por exemplo, quem assume é o CAD. Vamos lá para o 270. Olha o que é dito no artigo 270. O CORREU, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do MP. Coloca isso daí como atenção, como cuidado, e eu vou te explicar o que é isso. Atenção, ó. O CORREU, né? O CORREU, né? Isso é o CORREU mesmo, né? Isso. O CORREU, no mesmo processo, o que acontece com ele? O CORREU, no mesmo processo, ele não pode funcionar como assistente de acusação. Ou seja, ele não poderá intervir como assistente de acusação, né? Coloca aí. Não poderá, certo? Não poderá intervir como assistente. O que isso quer dizer, professor? Seguinte, fácil, ó, analisa. Eu tenho dois réus, eu tenho um CORREU, eu tenho dois autores do crime. Um pode ser assistente do outro, do processo? Não pode. Então, na ideia do CORREU, no mesmo processo, ele não poderá intervir como assistente. É isso que está sendo dito no artigo 270, certo? É isso que é dito no artigo 270. Beleza? Vamos passar para frente. Analisa comigo aqui o que o artigo 271 ele vem estabelecer. Olha aqui, o artigo 271 ele fala o seguinte: ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas a testemunhas, editar o libelo e articulados, né, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo MP ou por ele próprio, nos termos do artigo 254. Resumindo, não vou nem usar o quadro para esse finalzinho aqui, eu vou só te explicar e eu quero que você preste bastante atenção. Eu não tenho uma ideia daquela pessoa que está prestando uma assistência ao Ministério Público? Pois é. Como é que ele vai prestar assistência ao Ministério Público? O artigo 271 ele traz algumas hipóteses em que ele pode prestar assistência dessa maneira, que é o quê? Propor meios de prova. Então, ele vai buscar junto com o MP meios de prova, tá certo? Ele vai requerer perguntas às testemunhas, porque está prestando assistência. Olha, eu acho que o MP deveria perguntar sobre isso e não foi perguntado. Vem cá, testemunha, como foi que aconteceu aqui nesse caso? Beleza? Então, ele pode fazer essas perguntas às testemunhas. Aditar o libelo e os articulados, certo? Então, ele pode aditar aí o libelo nesse caso. Participar também daqueles debates orais, tá bom? Então, o que é um debate oral, professor? A regra é que o processo ele é oral, né? Existem, por exemplo, as alegações finais orais. Então, tem um debate oral ali realizado pelo MP. Ele pode participar desses debates orais? Pode participar desses debates orais. E arrazoar os recursos interpostos pelo MP. Então, ele também pode arrazoar aquele recurso que já foi interposto pelo MP ou foi interposto por ele mesmo. Ele também pode arrazoar nesse sentido, beleza? Então, aqui são alguns critérios, algumas atitudes que podem ser tomados por esse assistente quando ele busca prestar essa assistência ao Ministério Público. Olha o parágrafo 1º. O juiz
Ouvido o MP, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Então, presta atenção aqui, ó. Assistente, ele propõe uma prova ao juiz, certo? O assistente, ele propõe uma prova. O que que acontece aqui? O que que acontece quando ele diz, olha, eu acho que deve ser produzida essa prova? Isso daqui é o parágrafo 1º do 271, já anota aí. Artigo 271, parágrafo 1º. Então, o juiz, ele pega aquilo ali e diz o seguinte, olha, beleza, assistente. Eu sei que tu quer produzir essa prova, mas, ó, você não é assistente do MP, pois antes de decidir eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir o MP. O juiz ouvirá o MP, né? Ouvido o MP decidirá. Ou seja, o juiz, antes de decidir, certo? O juiz, antes de decidir, ele faz o quê? Ele, ó, ouvirá o MP. Então, antes do juiz decidir sobre a realização daquela prova proposta pelo assistente de acusação, ele tem que escutar o Ministério Público, certo? Só isso que o parágrafo 1º está dizendo. Mas não para por aí, não. Vamos para o parágrafo 2º. Olha o que é que o parágrafo 2º diz. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer ato ou instrumento do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Ou seja, o assistente de acusação ele não é obrigatório dentro de um processo, massa, mas ele está ali, o juiz aceitou, o juiz intimou ele de algum ato processual. Se ele não vai para esse ato processual, ó, pronto, meu filho, você não é obrigatório. Então, nesse caso, eu vou seguir o processo normalmente. O juiz não vai ficar novamente intimando, olha, eu te chamei, cara, por que que tu não veio? Não. Juiz chama, intima, não vem? Processo segue normalmente, claro. Ele pode justificar a sua ausência, né? Olha, eu tô aqui internado no hospital, não sei o que, sei lá das quantas. Então, aqui é quando ele deixa de comparecer sem qualquer justificativa, ele só não vai. Segue normalmente como se ele não estivesse ali. É mais ou menos assim. Beleza? Olha o artigo 272. O MP será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Então, nesse caso, quando ele propõe uma prova, o juiz ele não vai ouvir o MP? Pois é. Quando eu falo da admissão, da mesma forma, ó, quando eu falo da admissão, o que que acontece aqui? O que que acontece que o MP também será ouvido, certo? Essa admissão de quem, professora? Do assistente. Como ele vai prestar um auxílio ao Ministério Público, nada mais lógico do que o Ministério Público ser ouvido a respeito dessa admissibilidade desse assistente. E para fechar, olha o que é dito no 273. Do despacho que admitir ou não assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar nos autos o pedido da decisão. Despacho que admitir ou não. Então, preste atenção. Nesse caso, eu tenho um despacho. Analisa. Aqui eu tenho um despacho. Esse despacho, o que que aconteceu com ele? Que admitir ou não. Então, aqui, ó, digamos que o despacho admitiu o assistente de acusação. Digamos que aquele despacho não admitir o assistente de acusação. O que que acontece com isso daqui? Não haverá recurso. Não haverá recurso para essa decisão, certo? Foi feito o despacho, ou admite ou não admite aquele assistente de acusação, beleza. Não existe o quê? Um recurso para isso, certo? Vamos ver se esse assunto ele ficou aqui bem esclarecido para você. Vamos responder agora algumas questõezinhas de concurso e analisar como é que esse assunto pode vir a ser cobrado na hora da sua prova. Olha a primeira questão. Kátia foi vítima de tentativa de feminicídio.
Habilitou-se, portanto, como assistente de acusação e, por intermédio de seu advogado, enquanto assistente de acusação, poderá praticar os atos listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Então, o que a Kátia ela não poderá fazer como assistente de acusação aqui? Letra A. Será que ela poderá propor meios de prova? Sim, já vimos que sim. Será que ela poderá formular quesitos para as perícias e indicar assistente técnico? Será que ela pode fazer isso? Pode também. Será que ela pode requerer a decretação da prisão preventiva? Professora, só quem decreta a prisão é juiz. Eu vou requerer a decretação, ela não vai decretar? Então, ela pode requerer a decretação? Pode. Letra D. Formular perguntas às testemunhas posteriormente ao MP. Será que ela pode fazer isso daqui? Pode. Agora, preste atenção. Uma coisa que a Kátia, como assistente de acusação, não pode fazer é editar a denúncia formulada pelo MP. Porque quem pode editar essa denúncia formulada pelo MP é o MP, não é o assistente. Por isso que você pega a questão de número 1 e marca a letra E. Quanto a editar denúncia formulada pelo MP, sai aqui da competência, tá certo? Sai aqui da competência do assistente de acusação. Vamos para mais uma questão. Questão de número 2 fala o seguinte. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. E aí, será que o MP ele vai ser ouvido previamente em relação à admissão do assistente? Vai sim, lembrem-se. O MP tanto vai ser ouvido quanto a admissão do assistente, como ele também vai ser ouvido em relação àquelas provas propostas pelo assistente. Então, questão de número 2, você marca que tá o quê? Correta. Vamos para a nossa última questãozinha, questão de número 3, fala que do despacho que admitir ou não o assistente, caberá recurso em sentido estrito, ou seja, o famoso rese, recurso em sentido estrito. Será que quando eu estou admitindo ou não aquele assistente, cabe rese, professora? Errado. Você vai fundamentar aqui, ó, não cabe o quê? Recurso. Vimos no final da nossa aula, não cabe recurso. Por isso é que você pega a sua terceira questão e marca gabarito errado. Beleza? Encerramos com isso mais um bloco referente aos nossos sujeitos processuais. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima. Valeu! Estamos no YouTube? Muito bem. Então, galera, ó, é isso, né? Encerramos mais um bloco bonitinho referente aos nossos assistentes de acusação. Você já está acompanhando essa parte aqui, finalzinha do nosso Código de Processo Penal. E eu quero dizer que hoje nossa aula fica por aqui, certo? Eu quero agradecer a tua atenção, a tua participação, os likes que você deixou nessa transmissão. E é isso, até a próxima. Valeu! Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a